ideia aqui desse vídeo é eu trazer aqui para você a minha vivência usando o MacBook. Eu já usei muito tempo, a maioria da minha vida assim foi usando o Windows. E a ideia aqui desse vídeo é eu trazer para você a minha vivência. Eu não sou nenhum especialista em computadores, em Mac, mas tem 3 anos, quase 4 anos que eu estou usando o Mac e acredito que o que eu for trazer aqui possa fazer sentido para você, caso você tenha dúvida de comprar um MacBook para você usar, ou se você está querendo, enfim, que seja aí com o MacBook que eu estou trazendo aqui, trazendo minha vivência, acredito que possa fazer sentido aí para você, beleza? Então, partiu. Bom, vamos lá, primeiro ponto. Com Windows, eu sempre penei com Windows, certo? A maioria, assim, do que eu tenho, assim, com um computador, né, e na parte, assim, da edição, de eu usar para editar, para trabalhar, certo? Para construir os projetos e tudo, foi no início, principalmente, foi com Windows, beleza? E o Windows eu sempre penei, principalmente ali os programas da Adobe, não rodava legal, tem a questão também da configuração do PC da época também não ser legal, né? Agora eu falo as configurações que era, certo? Mas eu nunca tive um desenvolvimento legal ali com o Windows. Eu gosto muito do Windows, né? Tipo, curto muito o Windows, principalmente para fui jogar alguma coisa, for fazer alguma coisa, usar para outros programas, né? Que precisa de uma placa de vídeo mais forte, certo? Mais memória. E o Windows ali, eu sempre usei ele, certo? Já usei computadores ali em empresa ali que eu trabalhei em computadores bons, né? Sempre foram um Windows, certo? E todas as vezes que eu usei o Windows, eu precisei trabalhar usando proxy, certo? Eu usei, a maioria das vezes, todos os projetos que eu fazia, eu precisava fazer proxy. E isso é um ponto que eu tinha levado muito em consideração, porque eu tinha comigo, pô, quando eu for fazer meus projetos, eu não precisar fazer proxy, eu vou ganhar um tempo descomunal. E dito e feito, né? Que nem o computador que eu usava na época era um i5 de 7ª geração, ele tinha uma placa de vídeo, não lembro qual que era, mas era uma placa de vídeo da AMD. Ele tinha 4 gigas de placa de vídeo, 16 de RAM, eu usava SSD e o HD também, certo? Aí o meu Mac, hoje, o que eu uso, ele é um M2 de 2022, ele tem 8 de RAM e 512 gigas, certo? Essas são as configurações, então a gente leva isso em consideração, com certeza mais potente, né, do que o Windows que eu usava, mas eu ainda, mesmo eu tendo usado outros computadores mais potentes, eu vi que o Mac ainda desempenhou melhor do que o Windows em alguns pontos, certo? O ponto que eu levei mais em consideração o MacBook foi a mobilidade, certo? A certa liberdade ali de poder levar o computador para qualquer lugar, eu poder trabalhar em qualquer lugar, eu poder sair, ir a algum lugar, ir a algum restaurante que seja, eu vou pro meio do mato, entendeu? Eu posso levar e posso trabalhar de lá. Esse foi o principal ponto que eu levei em consideração. E assim, se você é uma pessoa que você gosta de fazer seu trabalho, fazer sua correria em casa, não curte isso de levar a mobilidade, eu já não acho que vale a pena um MacBook para você, beleza? Porque, pô, se for pegar um MacBook aqui, você vai pagar uns 9 pau, 15 mil, ou 9, 10, enfim, MacBooks aí, os valores. Você vai pagar esse valor, com esse valor, mano, você monta uma CPU, meu parceiro, cabuloso. Com certeza superior, bem melhor. E eu já não acho que vale tanto a pena assim, se você não curte a mobilidade, né? Esse foi o ponto que eu levei mais em consideração, certo? Vamos dizer sim, foi o que eu tive mais consideração, sim, na questão da compra do meu Mac. Outro ponto, assim, que me deixou mais, sim, que eu fiz mais curtir mais ainda o macOS é a questão da velocidade do processamento, certo? Tipo, é basicamente tudo mais rápido, tudo mais rápido. Reiniciar mais rápido, ele desliga rápido, ele reinicia muito rápido, qualquer programa ali, você clica, 5 segundos ele já está aberto, até menos, bem menos, dependendo, né? Mas é tudo muito mais rápido. E o outro rolê que se você é filmmaker e você usa iPhone também, a interação do Mac com o iPhone, meu parceiro, é um pé na roda. Você termina o trabalho ali, você termina o projeto, manda pro cliente, ou você está fazendo material real time ali, você produziu, já edita na hora ali, e só liga o AirDrop e manda pro seu celular ou manda pro cliente, manda para você ver preview, então isso é muito bom, gostei demais disso, de ter essa interação e acaba facilitando, né? Porque, pô, se eu tivesse um Android, por exemplo, eu teria que subir no link, mandar, ou teria que passar por WhatsApp e mandar. Acaba que são coisas rápidas, mas só a questão de você mandar por AirDrop já é um tempo bem ganho aí. O armazenamento. Armazenamento, se você for comprar um MacBook, se você já tem, você tá ligado, você tem que tomar cuidado
com o MacBook, beleza? Porque o Mac, o meu aqui é de 512, tem os de 200 alguma coisa, nem sei como usa, que é muito pouco, eu acredito que é mais pro, tipo, pro dia a dia, pro audiovisual, acho bem difícil. É possível, né? Só tem que ter SSD, que é o que eu vou falar aqui. Mas você tem que tomar cuidado, porque o Mac, quando você usa a maior, você está usando muito o armazenamento, ele está perto de ficar cheio, ele vai comprometer todo o funcionamento do Mac. Isso aqui é experiência minha, não sei se é só esse modelo, enfim, mas quando começa a dar o aviso de armazenamento cheio, o computador ele começa a desempenhar muito pior mesmo, começa a travar mais, aí você fala assim, pô, o que é isso? Você vai colocar o projeto ali, você vai rodar o vídeo, você vê que está travando, é por causa do armazenamento. Então, você ter esse gerenciamento de armazenamento legal, eu recomendo você fazer o que eu faço aqui, que é ter o SSD. Eu tenho um SSDzinho da SanDisk de 1 TB e tem alguns HDs também que eu uso para backup aí, para deixar os arquivos maiores, né, que eu não uso, e já deixo o SSD aqui para uso diário, certo? Então, eu recomendo você ter um SSD aí, tem diversos SSD, eu recomendo esse aqui que eu uso, nunca me deu BO. E é isso. Entrando aqui sobre arquivos de câmeras, como que foi o desenvolvimento desse meu Mac aqui, o M2, com alguns arquivos de algumas câmeras. Eu uso a 6500 assim, show de bola, todas as configurações, do HD até o 4K. Roda, funciona certinho, preview no máximo, com colorização também. Às vezes, dependendo do tanto de arquivo do projeto, eu tenho que colocar o playback lá do DaVinci em quarter, né, que é a última resolução. Se tiver muito arquivo, aí vai dar uma travadinha, mas eu edito assim, sem BO, tranquilão, não tem problema nenhum. E é isso falando da 6500. A FX30, eu já coloquei alguns arquivos aqui de outras câmeras, certo? A FX30, com ela no talo, com as melhores configurações ali, não roda, trava muito só com proxy, certo? Que a FX30 nos seus 10 bits, ali, se eu colocar 4K 60, foi a configuração que eu usei, travou muito o computador, certo? Eu tive que fazer proxy para editar. Editei de boa, tranquilo, mas eu tive que usar o proxy, beleza? Já com 30 FPS já rodou bem mais de boa, bem mais tranquilo, certo? Mas 60 FPS na FX30, assim, eu coloquei, foram poucos arquivos, né? Eu acho que foram 10 takes de alguns segundos ali, de 10, 15 segundos ali, que eu fui pegar alguns cortes de cada um e coloquei lá dentro e travou demais. Isso sem a cor, com a cor eu nem arrisquei, se eu tivesse colocado a cor eu ia fechar o programa, tá ligado? E a 7.4 também, a 7.4 com as configurações no full ali também não teve um desenvolvimento nada legal aqui, travou do mesmo jeito da FX30, certo? E já ela em configurações um pouco mais abaixo, né? Se for colocar aí o 4K30 da da 7.4 também roda mais tranquilo, certo? Mas assim, no talo, nas melhores configurações ali da FX30 da 7.4 já não roda. Então se você tem essa câmera, você está querendo fazer o upgrade dessa câmera e você vai usar ela no full, no talo, nas melhores configurações, eu não recomendo você pegar esse que é o meu, que é o M2 2022, beleza? Assim, um vídeo aqui mais curto, certo? Falando aí sobre o Mac. E eu vejo mano, assim, até hoje é um ótimo computador. Depois de muito tempo, eu já vejo a necessidade de eu ter uma CPU, mas nada específico, certo? E o Mac, ele me atende demais em todos os momentos ali, pô, eu consigo levar ele em qualquer lugar. Ele é pequeno, você tem uma mochilinha ali legal, você coloca, você vai para qualquer lugar, certo? E é bonito, é o estético, né? Você curte um negocinho, questão de computador, eu acho minimalismo assim bem bonito, né? Eu acho muito legal do MacBook, certo? Especificamente falando de computador, né? Do notebook, enfim, né? Mas o Mac aí, mano, show de bola. Pretendo fazer o upgrade futuramente aí de pegar um Mac mais atual, certo? Mais potente também. E é isso. Se você tá querendo ir, meu parceiro, só vai sem medo. Minha recomendação aí, você tendo aí ciente que nas configurações do periférico, né, do computador que você está saindo, que você vai pegar, você vai ter uma diferença muito grande. Quando eu saí do Windows, eu vim pro Mac aqui, foi outro universo, literalmente, assim, foi muito bom mesmo. É isso, trazendo um vídeo aqui, um videozinho mais curtozinho aqui pra você, mas acredito que possa fazer sentido, caso você esteja querendo fazer esse investimento aí pro teu corre. Fechou? Tamo junto, se você chegou até aqui, deixa um likezão aí, até a próxima.